2, Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 22. Amém? Jesus, nós declaramos que sem o Senhor nós somos fracos. Como o Senhor mesmo disseste, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nós somos impotentes, incapazes. E jamais, Senhor, poderemos viver a vida que o Senhor planejou sem que o Senhor mesmo nos ajude e nos encaminhe nas decisões e posicionamentos que precisamos assumir para vivermos essa vida planejada por Ti. Declaramos e confessamos diante de tudo e de todos que somos 100% dependentes de Ti, Senhor. 100% dependentes. Eis-nos aqui, Pai. Agora que a Tua palavra vai ser ministrada, eu sei que o Senhor já tem falado tanto no meio do Teu povo. Se esse culto terminar, eu já posso dizer que eu já estive com o Senhor aqui. Mas a Tua palavra também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê ouvidos que ouçam e corações que compreendam aquilo que vai ser ministrado, Senhor. Que haja, Senhor, o domínio de Cristo nas mentes e que haja liberdade no reino espiritual para a exposição da Tua palavra nessa noite. Que se cale toda voz de confusão nos corações, que se cale toda voz da incredulidade, que se cale toda voz contrária à voz do Teu Espírito nessa hora. E que esse lugar, esse ambiente, os corações estejam propícios para que o Senhor cumpra o propósito pelo qual essa palavra vai ser ministrada. Eis-nos aqui, Deus, 100% dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler o texto? Diz assim: as águas de Mara e de Elim. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pelo que o lugar chama-se Mara. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das enfermidades que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? Essa palavra não é uma palavra que eu nunca tenha ministrado. Eu já ministrei essa palavra em outra ocasião. E durante a semana eu fui anotando. Eu tenho vários cadernos com muitas palavras que eu vou escrevendo. E no início da semana Deus foi me dando várias palavras. Eu fui escrevendo. Mas sem muita segurança do que ministrar hoje à noite. Até que eu ouvi Deus hoje pela manhã falando: ministra sobre Mara.
Aí eu indaguei, eu falei, Senhor, mas essa palavra eu já ministrei à igreja. E aí o Senhor volta falando, ministro que eu te mandar. Então, queridos, nós não estamos aqui para fazer o que nós achamos ou o que nós queremos. Nós estamos aqui para obedecer à voz do Espírito Santo. O Adriano, sem saber, ele não ficaria nesse culto. Ele e a Jane não ficariam aí. Eles estavam saindo quando Deus mandou eles voltarem e ficar. E ele falou assim para mim, pastor, eu sei, acho que ele falou num tom de brincadeira, mas não sei se ele captou a profundidade. Ele falou, eu não vou embora porque Deus falou que hoje é a noite de cura e eu quero estar aqui para ver isso. Lembra que você falou isso? E essa palavra é uma palavra de cura para nós. Águas amargas, mas que tem um poder medicinal para nos curar. Porque Deus não quer se relacionar a uma igreja doente. E é dentro desse contexto que a gente vai caminhar nessa noite. Porque Deus é um Deus, Ele falou ali, se vocês derem ouvido ao Senhor, se vocês guardarem suas leis, decretos, ensinamentos e mandamentos, nenhuma das enfermidades que vieram sobre os egípcios os alcançará. Aí termina a frase, o Senhor falando, porque eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafá é o nome desse Deus. Um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que nos liberta do Egito, mas um Deus que abre um caminho e coloca no nosso caminho uma fonte de cura. Porque Ele quer que caminhemos com Ele, mas não caminhemos doentes, debilitados, enfraquecidos, cheios de mazelas, das feridas, sabe? Que mais cedo ou mais tarde, se não houver cura, irão nos parar. Deus quer se relacionar a um povo, cujo esse povo seja um povo saudável. E eu creio, queridos, que se você não passou por Mara, você vai passar. Porque no caminho de todo filho de Deus, todo aquele que nasceu de novo, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar em Mara. E Mara é uma fonte no deserto, uma fonte que o primeiro contato com ela gera expectativa, porque diz ali, depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, grande maravilha ver o mar se dividir. A Bíblia fala que o povo caminhou, atravessou o Mar Vermelho. Quando o povo chega no final do mar, Faraó entra atrás, ele e o exército. As águas engoliram Faraó e todo o exército. O povo de Deus, querido, foi liberto da mão dos inimigos de forma espetacular, grandiosa. E aí, depois que eles passam pela experiência do mar, eles começam a caminhar. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Eles estavam no Egito, ficaram 400 anos, muitas gerações morreram no Egito. Só que essa geração que nós lemos aí, Deus enviou Moisés para tirá-los do Egito. Egito é sinônimo de mundo. Egito é sinônimo, querido, de carnalidade. Egito é sinônimo de ausência de Deus. Egito é sinônimo de escravidão, jugo, peso. Esse povo estava 400 anos na mão de Faraó. Era um povo escravo. Era um povo que não sabia o que é ter liberdade. Era um povo que vivia debaixo de um jugo, o jugo de Faraó. E no momento do jugo, vivendo lá no Egito, eles começaram a clamar. Eles começaram a suspirar por liberdade. Eles começaram, a sua alma começou a adoecer no Egito, porque eles queriam serem livres. E eles clamam a Deus. E Deus levanta Moisés como libertador. E aí, Moisés, debaixo da unção, da graça, do poder de Deus, Moisés vai lá no Egito, fala com Faraó. Deus se manifesta no Egito de forma, envia as 10 pragas, coisas assim extraordinárias, e Faraó libera o povo para sair. O povo sai do Egito. Nesse contexto,
não tem muita distância de nós, porque nós também um dia estávamos no Egito, debaixo do domínio de Faraó, éramos escravos subjugados pelos vícios, pela prostituição, pela mentira, pelo engano, no auge da escravidão, o jugo nos nossos ombros, nós invocamos o nome do Senhor. Deus enviou alguém. Primeiro enviou Jesus, mas depois enviou alguém que te falou da palavra, que te trouxe para sua casa. E aí saímos do Egito. Não estou mais debaixo do jugo de Faraó. E aí começamos a nossa trajetória com Deus. Não mais no literal no Egito. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. Esse povo, eles saíram do Egito no físico, mas seus corações ainda ficaram no Egito. E muitas ocasiões a gente vê esse povo, embora o físico não estava mais lá, mas a mentalidade estava. Várias situações a gente vê o povo falando: por que você nos tirou do Egito? Se você for ler a história, o caminhar desse povo no deserto, você vai ver que foi um povo que o corpo saiu do Egito, mas o coração continuou lá. E isso também não é muito longe, distante de nós, porque tem muita gente que não está mais no mundo, mas a sua mentalidade, o seu coração e os valores estabelecidos em suas vidas são 100% compatíveis com os princípios e valores do mundo. E ser um crente mundano não significa só beber, se prostituir, se drogar. Ser um crente mundano, querido, não significa somente você entrar por um caminho de orgia, bagunça, não. Ser um crente mundano é você ser um filho de Deus e buscar tudo que um ímpio busca. É você estar na casa de Deus, mas os valores os quais você baseia a sua vida são valores e princípios do mundo. Quais são os valores do mundo, querido? No mundo, farinha pouca, meu pirão primeiro. E se você é um filho de Deus e você tem essa mentalidade, você é um crente mundano. Você saiu do Egito, mas o Egito está dentro de você. Quais são os princípios do Egito? No Egito não tem regra, querido. No Egito não tem prestação de contas. No Egito, cada um por si. Egito é sinônimo, querido, de orgia, bagunça, mundo, carnalidade. Glória a Deus que o Senhor nos tirou de lá. Agora precisamos avaliar fora do Egito. Quais são onde as nossas vidas estão se apoiando? Nos valores que aprendemos lá? Ou nos valores, nas leis, princípios e mandamentos estabelecidos aqui? Porque a cultura do mundo é uma, mas a cultura do reino de Deus é outra. No reino de Deus existem princípios, valores e mandamentos. No reino de Deus, queridos, não é cada um por si, não. É cada um pelo outro. E se tiver numa posição de escolher entre eu e você, que eu prefiro a você. Porque a Bíblia fala que nós devemos considerar o outro superiores a nós mesmos. E a Bíblia diz que maior do reino de Deus é aquele que serve. É a cultura do reino de Deus. Mas a cultura do mundo é outra. O povo sai do Egito, mas sai do Egito com uma mentalidade egípcia. A primeira experiência que eles viveram com Deus, logo que saíram do Egito, foi em passar pelo mar. O mar era vamos dizer assim, era o divisor entre o Egito e o deserto. Eles teriam que passar pelo mar e começarem sua trajetória com Deus, deserto afora. Nós também, queridos, saímos do mundo, Deus nos trouxe, mas nós não chegamos ainda no lugar que Deus tem preparado. Nós estamos no meio do caminho, estamos atravessando o deserto. E muitos, quando ouvem falar de deserto,
logo suspira, né? Ai, deserto, estou passando pelo deserto. Deixa eu te falar uma coisa. Foi no deserto o lugar que Deus mais se revelou ao povo. Deserto, querido, não é sinônimo de abandono. Não é sinônimo, querido, de solidão. Deserto é sinônimo de manifestação de Deus. Porque Deus os tirou do Egito, os fez passar pelo meio do deserto para levá-lo a uma terra prometida. Nós estamos nesse caminho, querido. E você quer saber a verdade? Eu vou te falar agora. É nesse caminho que as coisas acontecem. Precisamos tomar cuidado, porque ninguém define sua vida no começo ou no final, é no meio. É no meio do caminho que a incredulidade vem. É no meio do caminho que a proposta da desistência vem. É no meio do caminho que os pés começam a se ferirem. É no meio do caminho que tudo começa a ficar pesado. É no meio do caminho que começa a vir os questionamentos. É no meio do caminho que as coisas começam a apertarem. Enquanto eles estavam no Egito, estavam lá subjugados. Mas quando eles saem do Egito e eles começam a caminhar, a história começou a se desenrolar. E sabe, querido, o que é mais triste? É que os anos no deserto, eles não conseguiram aproveitar a oportunidade para conhecer a Deus. Essa geração inteira morreu no deserto. Somente 2 famílias, que foi a família de Josué e Caleb, atravessaram o deserto e chegaram na plenitude da vontade de Deus. Eu quero te dar um alerta nessa noite. Você não está mais no Egito. Agora você precisa tomar cuidado para que nessa nova etapa da sua vida você não traga o Egito junto contigo. Porque ser liberto não significa somente vir para a igreja, querido. Uma vida com Deus, ela está muito além do que simplesmente ter saído do mundo e ter se adequado dentro de uma igreja. Uma vida com Deus requer santidade, obediência, pureza, quebrantamento e cura. Esse povo saiu do Egito doente, intoxicado. A alimentação deles era péssima, eles eram escravos. E quando eles saem, passam pelo mar, eles caminham 3 dias e não encontram água. Por que Deus os permitiu caminhar em 3 dias sem achar água? Porque Deus queria colocá-los num estado de sede tão grande, que quando eles encontrassem Mara, mesmo sendo uma fonte amarga, que eles pudessem beber daquelas águas. Mara, embora sendo uma fonte amarga, ela era 100% potável, era uma água que dava para se beber. Deus apertou a sede, permitiu eles caminharem 3 dias na seca, para que quando eles encontrassem Mara, eles pudessem beber. Sabe por quê? Porque Mara era uma fonte medicinal. Fizeram uma análise das águas de Mara e descobriu-se que aquela fonte era uma fonte de cura. Existia muito magnésio na água para desintoxicar o povo. Deus queria cuidar do povo. Sabe por quê? Porque as águas que eles estavam procurando estavam logo um pouquinho adiante. Deus já tinha preparado 12 fontes, 70 palmeiras. Só que antes de chegarem lá, Deus bota a Mara no caminho, porque Deus queria curar, desintoxicar, lavar. Quantas pragas, queridos! Esse povo não saiu do Egito trazendo em seu físico. Então, Mara estava bem no caminho com uma proposta de cura, de restauração. Só que quando eles provam das águas de Mara, eles fazem algo que eles começam a murmurar. Não entenderam o propósito de Mara em suas vidas. Começam a reclamar, a murmurar. E aí Deus fala com Moisés: corta
um galho, né? Em algumas traduções aqui fala, corta um arbusto e joga na água. Moisés fez isso. Cortou, o povo murmurando, queremos água, o que beberemos? O que vamos beber? Olha, querido, o que a falta de uma compreensão não faz. Olha o que a falta de uma visão não faz. Eu tenho visto ao longo dessa caminhada pessoas com oportunidade de cura tão grande, mas pessoas que resistem e rejeitam ser curadas. Quando Deus permite a fonte amarga chegar, a primeira coisa que a pessoa faz, desanima, murmura, questiona o amor de Deus e o cuidado de Deus. E muitas ficam perguntando, mas no mundo não era assim. Quando eu estava no mundo era diferente, agora que eu estou na igreja. Começam a questionar o cuidado e a bondade, o amor de Deus para com as suas vidas. Não entendem que Mara está ali com uma proposta: curar, dar-nos condição de continuar a caminhada, mas uma caminhada bem sucedida. E aí, quando eles começam a reclamar, murmurar, Deus vai lá, ordena a Moisés que joga esse pedaço de árvore, galho, na água. Quando Moisés joga aquele galho, o efeito de cura é retirado de Mara. O galho toca, aquela água que era fonte medicinal, o efeito de cura é retirado. E Mara se tornou uma fonte comum. Aí o povo bebeu, a amargura foi tirada, e eles caminham um pouco mais e chegam a Elim, onde encontraram 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Sabe, eu fiquei meditando nesse efeito que Deus cortou de cura. Há pessoas, querido, que Deus está tirando o efeito de cura das situações, por causa da murmuração, por causa da crítica, por causa da nossa pouca compreensão em captar que Deus é um Deus bom, e se há uma fonte amarga no meu caminho, é porque Deus quer me curar através dela. Queridos, os problemas, as dificuldades existem por parte de Deus com um propósito, para nos alinhar, para nos moldar, para nos atrair para mais perto dele. Há cura na situação que você está vivendo hoje. A situação exata que você está vivendo hoje tem efeito de cura na tua vida, se você entender. Aí é muito frustrante ver que aquilo que era uma fonte de cura, por causa do coração endurecido do homem, se transforma numa fonte comum. Uma fonte que daqui a alguns minutos nem teve tanto efeito, porque estavam reclamando: o que vamos beber, o que vamos beber? E Mara ali, se eles tivessem bebido, se banhado naquelas águas, eles receberiam cura, caminhariam e chegariam nas fontes abundantes que Deus já havia preparado. Estamos, às vezes, com as nossas atitudes, neutralizando, tirando e fazendo com que Deus, sabe, mude os planos por causa da dureza do nosso coração. O coração de Deus pulsava numa direção, mas o coração do povo não entendendo, Deus vai lá: vocês querem beber água? É água que vocês querem? Então tá, Moisés, joga aí o arbusto aí, tira o efeito de cura, tira a amargura de Mara, deixa eles beberem, nem isso que eles querem. Bebem água e continuem doentes. Beba, não é isso que vocês querem? Então bebam, continuam a caminhar, mas uma caminhada doente, porque a cura, vocês não entenderam as fontes de cura que eu coloquei à sua frente. Queridos, tudo que nós estamos vivendo hoje tem como propósito nos alinhar, tem como propósito tratar o nosso coração, tem como propósito curar as nossas emoções, curar a nossa vida. Sabe por quê, queridos?
Jesus não tarda a voltar e Ele não vai levar uma igreja doente. O propósito de Jesus é curar a sua igreja antes que Ele volte. É nos colocar, queridos, alinhados antes que o céu se rasgue e a trombeta soe o nosso nome. É propósito de Deus sarar nossas feridas, cuidar do nosso coração antes de chegarmos no lugar que Ele tem reservado. Infelizmente, esse povo, a cada experiência que vivia de desafio, cada experiência eles agiam do mesmo jeito, sempre murmurando, sempre questionando o amor de Deus, sempre se lembrando do Egito, sempre questionando, porque no Egito a gente tinha carne, no Egito a gente comia lá, né, os pepinos, as cebolas, os alhos silvestres. No Egito, gente, Egito era escravidão, e agora eles estavam livres, mas não valorizavam a liberdade, não conseguiram usufruir e viver na plenitude da liberdade que o Senhor os tinha levado para ali para que eles vivessem. Às vezes a gente fica avaliando o estado, né, de alguns irmãos e até o nosso mesmo. A gente chega à conclusão, meu Deus, há pessoas que no mundo nada eram, vêm para a casa de Deus e continuam sendo nada. Não que sejamos alguma coisa, mas pelo menos, se lá eu estava morto e aqui eu estou vivo, eu tenho que expressar vida. Há pessoas que lá, queridos, eram pessoas valentes que brigavam, né? Aquela pessoa posicionada e se converte, vira um fraco, um impotente. No mundo lá, carnaval saía vestido do que você imagina aí, pintava essa pequeira lá, se converte, vem para a igreja e fica cheio de não me toques. Eu não concordo com isso. Lá você era boneco na mão do palhaço que era o diabo. Aí na casa de Deus fica com o espírito crítico. Não se contenta com nada, tudo está ruim para você. Decide o que você quer. Ou você quer Jesus ou você volta para o mundo. Desculpa, querida, a sinceridade, mas no meu coração há um grito, e eu sinto no mesmo pulsar do Espírito Santo, que não dá mais, ou a minha igreja se converte de fato, ou as pessoas entendem o meu chamado, a missão que eu tenho com eles, ou é melhor assumirem que são realmente do Egito e do mundo. O que não dá é ter nome de quem vive e está morto. O que não dá é eu ter tirado do Egito para eles serem cabeça e eles acostumarem a ser cauda. O que não dá é um dia de pé, outro dia caído, isso não dá. E aí Deus levanta os profetas para falarem: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Querido, se Baal é Deus, então se curve diante de Baal. Mas se Deus é Deus, se curve diante dele. Não dá para hoje nos curvar diante de Baal e amanhã diante de Deus. Não dá. Se o mundo é o que você quer viver, então, querido, assuma isso. Tenha coragem para dizer: eu amo o mundo, eu amo o Egito. Agora, se você foi conquistado pelo Senhor, tenha coragem para estufar o peito e dizer: o Senhor é o meu Deus, independente das circunstâncias. Independente de estar cheio ou vazio, independente de ter dinheiro no bolso ou não, independente de ter família, independente de ter relacionamento com alguém ou não, o Senhor é o meu Deus e eu não negocio a presença dEle. Deus levanta Elias com uma missão muito séria. Inclusive a mensagem que eu tinha escrito para ministrar hoje à noite eram os 3 altares. E um dos altares é o que Elias edificou. E Deus mudou tudo e me mandou falar o que eu estou falando. Até quando? Foi a palavra que Elias falou para o povo. Até quando? Vocês vão cochear entre 2 pensamentos. Até quando vocês vão ser um barco à deriva que o vento bate e leva?
Daqui um pouco bate sentido contrário e vem. Até quando vocês serão pessoas instáveis, sem posicionamento, sem firmeza? Se Baal é Deus, então sirvam a Baal. Mas se Deus é Deus, se curvem diante desse Deus. E entregue a Ele a honra, a glória e o louvor. Entregue a Ele o domínio da sua vida. O que não dá, querida, é ter saído do Egito, mas trazer o Egito para a igreja. O que não dá é não estar mais no físico no Egito, mas os valores, princípios do Egito, trazer para a igreja. Aí não dá. Não dá, querido. E sabe, terça-feira no Tadeu eu estava falando, é como se eu visse uma taça. E a Bíblia fala sobre isso em Apocalipse. É como se eu visse uma taça e a taça está se enchendo. Enchendo, enchendo. Sabe o que vai acontecer quando essa taça transbordar? O juízo de Deus virá. Querido, é muita coisa. É muita negociação. Existem pessoas que trocam Jesus por um relacionamento. Troca Jesus, querido, por emprego. Negocia a salvação por qualquer coisa. Vendem a presença de Deus. Negociam o reino de Deus pelas coisas desse mundo. Coisas que são hoje e amanhã não são mais. Quantas pessoas, queridos, converteram animadas, cheias de Deus, e começam a caminhar deserto afora, porque todos nós estamos nesse trajeto. E no meio desse caminho, o diabo encosta e começa a falar: será que você decidiu certo? Ah, você pode ser crente, mas esse negócio de ser crente muito cheio de Deus, isso é cafonice. Esse negócio de buscar muito em oração, ser cheio do Espírito Santo, isso é para o pastor, isso é para a liderança. Afinal de contas, você é humano. A Bíblia fala que a carne é fraca, mas o Espírito é forte, então você é fraco, você é débil, você é humano. Assume a sua humanidade, as suas fraquezas. E aí, queridos, eu tenho visto pessoas, dia após dia, com um pé na igreja e outro no mundo. Pessoas que não vivem um radicalismo, um absolutismo em Deus, porque entendem, acham que podem viver uma vida dupla. Quando é conveniente ser de Deus, eu sou de Deus. Quando o calo aperta, quando a enfermidade chega, quando o desemprego vem, quando o cerco aperta, eu corro para Deus. Mas quando vem a bonança, quando tudo está transcorrendo dentro do esperado, eu não tenho tempo para Deus, pastora. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir, eu tenho que reformar minha casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho. E aonde fica o Senhor, queridos? Eu conheço pessoas que eram cheias de Deus até o momento de prosperarem. Prosperou? Tchau, Jesus, eu não preciso mais de ti. Conheço pessoas que eram fiéis a Deus até casarem. Casou? Senhor, agora não dá mais tempo porque eu tenho que viver para agradar a minha esposa. Ou eu tenho que viver para agradar o meu esposo. Eram fiéis até não terem filhos. Até não engravidar. Engravidou, agora não tem mais tempo. Porque está friagem, está chovendo. Não dá, Senhor. O Senhor entende. O meu filho precisa de mim. E assim, pessoas vão negociando. Eram fiéis até arrumar um trabalho. Depois que arrumou o trabalho, não dá mais, porque o meu patrão está exigindo muito de mim. E o Brasil está em crise. Está tudo ruim, então tem que segurar. E a igreja começa a ser composta por crentes fracos, doentes. Uma igreja sem expressão, sem força, sem vigor, sem autoridade. Um povo que não sabe orar, um povo que não sabe jejuar, um povo que não tem prazer na lei do Senhor, um povo que tem nome que vive, mas está morto. Um povo que quando o demônio se manifesta,
a primeira coisa que pensa é chamar o pastor, porque não tem autoridade para ir lá expulsar o demônio. Um povo doente, igual casca de ovo que qualquer coisa quebra. Tô magoado porque o pastor não falou comigo. Tô magoado porque assumi da igreja e ninguém me procurou. Tô magoado, pastora. Tô magoado porque nessa igreja a gente só tem valor quando chega. Depois de um tempo a gente é esquecido. A igreja que tem nome, o nome de Cristo, está se traduzindo numa igreja doente, pesada. Uma igreja mutilada, fraca, emocional. Tudo hoje é emocional. Estamos fazendo um curso de psicanálise. Queridos, os maiores pacientes que procuram, que estão entrando nessa linha, são os crentes. Os consultórios está super lotado, 90% é crente. Gente que encontrou Jesus, pelo menos dizem. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com a igreja? Onde está a igreja gloriosa? Onde está o povo remido? Meu Deus, quantas feridas! Quantas feridas! Quantas doenças, Senhor! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Queridos, nós precisamos desesperadamente que Jesus desça nesse lugar. Que o reino de Cristo seja estabelecido aqui com força e autoridade. Meu Senhor! Crente com maledicência nos lábios, que não se dá bem com o vizinho, um falando mal do outro, se galfinhando, fofoca, mentira, engano, prostituição, adultério, roubo. Ele vai vir, querido, ele vai estabelecer justiça, e ai daquele. Jesus falou assim: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Ai, é melhor ser jogado no mar com uma pedra amarrada ao pescoço do que desonrar o nome de Jesus, do que ter nome de quem vive e andar na morte. Você tem um nome a zelar, queridos. Você não está autorizado a fazer da tua vida o que você bem entende, não, porque você traz consigo o nome de Jesus, e um dia você vai prestar conta disso. É chegada a hora de uma conversão genuína. Antigamente as pessoas se convertiam de uma vez por todas. Hoje se convertem à prestação, 10 vezes parcelado. A prestação, queridos. Querido, você já está 5 anos na igreja, já era para mostrar fruto de arrependimento. É, pastora, mas eu estou no processo ainda. Será que existe conversão parcelada? Existe salvação parcelada? Existe experiência com o Espírito Santo parcelado? Mas o que encontramos hoje são pessoas se convertendo à prestação. Está 20 anos na igreja para se converter, ainda não se converteu. São amigas do evangelho, ouve o louvor, ouve a palavra, mas suas vidas continuam do mesmo jeito. Não sofreram o impacto com a glória de Deus. Porque aquele que se encontra com a glória de Deus, nunca mais ele é o mesmo. Se era prostituta, ele deixa de ser. Se era mentiroso, deixa de ser. Se era avarento, deixa de ser. 20 anos para se libertar do cigarro e não se liberta.
5 anos para se libertar do adultério e ainda está vendo se consegue ou não. Querido, chegou a hora. Eu não tenho dúvida, vocês não têm noção. O meu desejo nessa noite era ministrar de costas. De costas assim, ó, pra cá, pra não olhar pra ninguém. Porque eu sinto como se o coração de Deus estivesse agitado. É como se o Espírito Santo, sabe, quer gerar coisa nova, quer levantar um povo forte. E essa palavra, não interprete errado. Não interprete errado. Ela não vem como acusação para você. Ela vem como uma proposta de Deus para limpar a igreja e sarar nossas vidas. Porque não podemos continuar doentes. Se continuarmos doentes, não vamos conseguir chegar na terra prometida. Não vamos conseguir chegar na eternidade com Cristo. Se continuarmos rejeitando as fontes de cura, nós vamos morrer no deserto. Não teremos saúde para chegar até o final. Não vai dar. Com a medida que você chegou aqui, não vai dar para você continuar. Não vai dar. Oh, Jesus. Fecha os teus olhos. Deixa Deus ministrar ao teu coração aquilo que na particularidade, individualidade, Ele tem para você. E eu tenho certeza que o que Ele tem para você é diferente de quem está do teu lado. Mergulhe no rio de Deus. Mergulhe em Mara nessa noite. Pula nessas águas. Beba dessas águas. Pastora, mas é amargo demais. Eu sei que é. Mas é a única forma que Deus encontrou de tratar a dureza do nosso coração. Tá difícil, pastora. Eu sei que sim. Há momentos parece que eu falo por mim, eu não vou aguentar. Não vou aguentar, querido, não é porque a obra de Deus é pesada na minha vida, não. Porque eu amo fazer o que eu faço. Se eu não fizesse o que eu faço hoje, para mim não teria sentido nem estar viva. Porque eu sou extremamente apaixonada por Jesus e por sua obra. Há momentos que parece que eu não vou aguentar, não é peso da obra. É porque eu sinto o coração de Deus pulsar. E eu olho para a igreja e vejo um ritmo diferente. Eu vejo um desalinhar, uma desarmonia. E isso adoece a minha alma. Isso abate o meu espírito. Isso me leva a chorar diante de Deus. E pedir, Senhor, tenha misericórdia. Tem misericórdia. Não tire, Senhor. Não tire a fonte de cura. Não tire os minerais. Não tire, não retire, Senhor. Não retire, Senhor, a cura que há nessas águas. Não retire por causa da dureza do nosso coração, não, Senhor. Nos ajude, Senhor. Rejeitamos tudo aquilo que não é tão prazeroso para nós. Resistimos beber das fontes de Mara porque são amargas. Queremos águas doces. Queremos sombra e água fresca. Queremos aquilo que é mais cômodo, aquilo que massageia o nosso ego. Queremos aplauso, queremos tapete vermelho, queremos facilidade. Só que eu vou te avisar: se você está no reino de Deus, se prepare. Porque o reino dos céus, ele é conquistado à força.
e é com força aqueles que se apoderam dele. Te dou um conselho nessa noite: se levante, saia da sombra e comece a caminhar debaixo desse sol escaldante, porque o que Deus tem para nós só será possível depois de passarmos pelo deserto e sermos tratados nele. Oh, meu Deus! Você que está com seu coração incendiado, algo está fervilhando dentro de você. Você nem sabe distinguir direito o que é, mas dentro de você é um fervilhar. Você está sendo mexido pelo poder de Deus. É algo que você está sentindo precioso demais. Meu Deus! Meu Deus! E você sente teu coração, no teu espírito, é no espírito. Você sente o seu espírito sendo mexido, sacudido. Saia de onde você está, se una aos irmãos que estão aqui à frente e vamos gritar por socorro. Vamos clamar o Senhor, que Ele venha sobre nós. Venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, Senhor. Mostra-nos o lugar, é noite de cura. E o mundo clama, mostra-nos o lugar, mostra-nos o lugar. E o mundo clama, mostra-nos o lugar, mostra-nos o lugar. E eu
teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. E eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. Conserta o teu altar. O Senhor quer derramar fogo sobre ele, mas o fogo não desce em altar quebrado, não desce em altar desfeito. Conserta o teu altar, a tua vida, o teu coração. Deus me mostra uma pessoa na porta. Ela não sabe se entra ou se sai. Está vivendo numa indefinição no seu coração. Não sabe se assume Jesus ou se assume o mundo. Está na porta numa posição indefinida. E Deus manda te falar nessa noite: saia. Saia da porta. Saia dessa posição. O Senhor em Apocalipse, Ele diz: quisera eu que fosses quente ou frio, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. A sua mornidão tem causado enjoo no Senhor, e o Senhor vai te vomitar. Houve uma situação que uma pessoa vivenciou, e eu fui orar pela pessoa e senti Deus falando: não ore, não ore, porque é a minha mão, sou eu que estou agindo. E isso me traz temor. Sabe por quê, queridos? Porque alguns que estão nesse auditório nessa noite, se não se consertar, vão passar por aperto. E Deus está me falando: não ore por ele, não ore, porque só ele apertando. Conserte enquanto há tempo, querido. Se alinhe enquanto há tempo. Oh! Eu vejo como um funil. Um funil. Você ainda está na parte larga do funil. Você está achando que você pode. Você está achando que você consegue. Sem Deus, sem aliança séria com Deus, você está achando. Mas Deus manda te falar que o final do funil é estreito, e é para lá que Ele vai te levar, porque Ele quer conserto na casa dEle. Ele quer uma igreja santa, um povo que tenha santidade e pureza. Famílias, pessoas, filhos
que se curvem diante da soberania e grandeza dele. E eu não sei, falo para você, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai te levar para o estreito. Para o estreito. E o que é mais chocante é que Deus fala ao meu coração: não ore por ele, não ore, porque eu estou dando chance de conserto, eu estou chamando para uma posição. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Ah, Senhor, está na tua mão esse culto, está na tua mão, Espírito Santo, está na tua mão, está na tua mão. Faça o que o Senhor quiser. Meu Deus, você que está na porta, vivendo uma vida de indefinição, e hoje você quer decidir por uma vida séria com Deus, você vai levantar uma de suas mãos, ou se você está aí atrás sentado, você vai vir aqui ao altar. Não adianta querer ficar escondido no meio da multidão, porque Deus já te viu, e Deus sabe quem é você. Você sabe que é contigo, você está na porta, está na igreja, já até se decidiu, mas está na porta. Você vai se manifestar, você vai vir aqui mais à frente, nós queremos orar por você. Não vou insistir, porque você não é criança, e Deus está falando de forma muito clara. Você sabe quem é você, sabe que é contigo. Você não consegue se afastar da igreja, mas você não consegue assumir o seu lugar, o seu papel na igreja. Você não está longe da casa de Deus, mas você está na porta, você vive uma vida indefinida. Oh, Jesus, saia da onde você está e venha aqui à frente. Deus está te chamando para concerto nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Espírito Santo, está indo aí aonde você está. E o clamor do meu coração é que ele arrebente com todo conceito, que ele não respeite a sua vontade, mas que você seja tomado por ele até que realmente se posicionar. Vida também a Jesus nessa noite. Você quer entregar a sua vida a uma experiência? Vocês continuem aqui onde vocês estão, por favor.
Não vamos nos dispersar. Você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, assumir com Ele um compromisso de amá-lo, honrá-lo, caminhar com Ele. Você quer entregar a sua vida a Ele? Por favor, levante a sua mão nessa hora, ou dê um passo mais à frente, em nome de Jesus. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, se reconciliar com Deus, confessando Jesus como seu Senhor, dono de sua vida? Você não quer continuar no Egito? O Egito está maltratando você, e a sua alma suspira por liberdade, libertação. E hoje você está entendendo que Deus, Ele enviou um libertador para te tirar do Egito. Esse é Jesus. É noite de reconciliação, é noite de consagração, é noite de mergulharmos nos rios de Deus. Pai, eu oro nessa noite pedindo que os céus se movam na direção desses irmãos. Que no nome de Jesus haja um selo, um impacto, uma força sobrenatural. Porque sabemos que conversão é algo sobrenatural. Que aconteça o sobrenatural, dando forças, Senhor, para se lançarem nas águas, beberem dessas águas e serem curados, Senhor. Meu Deus, que o Senhor traga o teu governo, o teu domínio, a tua unção, a tua autoridade sobre essas pessoas. Eu declaro, Senhor, nessa noite, o governo de Cristo estabelecido nesses corações, em nossas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Temos aqui à frente 2 pessoas se convertendo ao Senhor. E nós queremos falar para vocês: amem a Jesus com toda intensidade. Jesus não é um Deus distante, que a gente ouve falar, mas que não está nem aí para a gente, não. Ele é um Deus tão presente, tão pertinho. E eu sei que o caminho não é um caminho fácil, mas é o único caminho que conduz ao céu. É o único caminho onde experimentaremos de cura, de libertação. É o único caminho. Que o Senhor sustente vocês, que a graça de Deus dê a vocês suporte, para vocês se manterem no caminho até Jesus voltar. Queremos apresentar a família que Jesus está dando a vocês. Olhem para lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou pedir que vocês que estão aqui à frente se mantenham. Abrace quem está do teu lado. Em nome de Jesus. Queridos, ouça o que eu vou te falar. Chegou a hora. Chegou a hora de sermos igreja. Não só ter nome de igreja. Chegou a hora de assumirmos a nossa identidade. Identidade de filhos. Identidade de povo remido. Por isso, o Senhor manda agora derrubarmos todos os altares nas nossas vidas estavam erguidos e que não glorificavam a Deus. É a noite de derrubarmos todo o altar, tudo, e erguermos um altar ao nome do Senhor. É momento de consagração. Sermos santos, separados, consagrados. E eu quero te desafiar
Você está buscando a Deus. Amanhã, 8 da noite, nós iremos nos reunir, colocar o nosso rosto no pó e clamar até que o Senhor venha. Sabe, pela madrugada, durante a noite, você vai acordar, Deus vai te acordar. E você vai se lembrar que hoje Deus está te chamando para algo sério. Assim que você acordar, você vai se lembrar que é Deus te chamando para orar. E você vai ter força para se ajoelhar e buscar a Deus. Porque é tempo de buscarmos. Porque é tempo de acharmos. O lindo é que nós vamos buscar e vamos achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu começo uma vida de busca incansável. Porque eu quero Jesus na minha vida mais que tudo. Mais que título, mais que posição, mais que riqueza. Mais do que tudo, mais do que tudo. Eu quero Jesus. Eu sei que você também quer. Então nós vamos assumir um compromisso de buscar a face de Deus, de nos consagrar, de sermos instrumentos de Deus na vida de outros. Percebeu a ausência de alguém nesse culto? Vai atrás, procure, ligue. Vamos tornar nossas vidas úteis. Vamos deixar o Senhor nos usar para influenciar outros a quererem aquilo que nós temos querido nessa noite. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Te dê uma semana de uma busca, uma sede insaciável. Onde cada vez que você orar, você vai sentir mais vontade de orar. Mais fome e sede de Deus. O Senhor te abençoe, querido. E eu te libero em paz para a tua casa, no nome de Jesus. Não desça a rampa sem no mínimo abraçar 10 pessoas e falar o quanto ela é preciosa para você.